Se você não sabe, Deus, ele não tem religião. Ele é um ser supremo que governa os céus e a terra, e antes que o mundo viesse a existir, ele já era Deus. Quando a gente se fala em Bíblia Sagrada, nós estamos falando da palavra de Deus. Seja crente ou católico, todos devem ter conhecimento da palavra de Deus. Você como crente, você como católico, deve ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vemos hoje muitas pessoas com sede de conhecer Deus. A fonte inesgotável se chama Bíblia Sagrada. Todos nós um dia iremos morrer. Seja evangélico, seja católico, todos nós iremos passar pela morte. Mas nós precisamos ler a Bíblia. Você que não sabe ler, você deve pedir para alguém ler a Bíblia para você. Através da pessoa lendo a Bíblia, você vai entendendo sobre o porquê que Jesus veio à Terra. Jesus, ele é o Filho de Deus. Lendo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vai conhecer sobre a vida, a história do Filho de Deus, Jesus Cristo. A Bíblia, já muitos governadores, prefeitos, viram o resultado daqueles que lê a Bíblia. Eles mudam para melhor. Aqueles que querem ter uma mudança de vida, é bom ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia você vai tendo conhecimento, você vai melhorando a tua vida, a tua comunhão com Deus, as coisas vão ficando melhor para você e acontece uma mudança tão radical que as pessoas começam a lhe criticar, lhe chamar de besta. Ah, você não vai mais festa, você não vai mais beber, você não vai mais pro forró. Porque a pessoa que não quer servir a Deus, ele nem quer servir a Deus e ainda critica as pessoas que servem a Deus. Por exemplo, eu sou evangélico há mais de 19 anos. Muitas pessoas nos criticam porque nós deixamos os bares, deixamos as festas, deixamos o forró, deixamos as baladas para servir a Deus. Hoje vivemos do trabalho para casa, de casa para a igreja. Final de semana a gente tem aquela confraternização com a família. Mas o que eu quero dizer para você é que a melhor coisa que uma pessoa faz é ler a Bíblia. Lendo a Bíblia você vai ter conhecimento sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Porque Deus, ele não é Deus de religião. Ali é simplesmente uma placa de uma denominação. A religião de Deus é Ele mesmo. Por exemplo, o próprio Deus é a religião. Ou seja, Ele é um Deus que para Ele ser adorado, você não precisa estar preso em um sistema. Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então ali é simplesmente placas de denominação. Deus, ele para ser adorado, ele procura pessoas que lhe adorem em espírito e em verdade. Então ler a Bíblia, isso é um dever de católico, de evangélico. Deus, ele é um Deus universal. Ele é um Deus de todas as nações. Ele é um Deus que aonde chama pelo nome dele, ele está presente. Então, lendo a Bíblia, você vai ter conhecimento sobre Deus e você vai entender que Deus, ele não é uma religião. Deus, ele não estipulou, só vai para o céu os crentes da Assembleia de Deus, só vai para o céu os crentes da congregação cristã. Não. O templo de Deus é o nosso corpo.
o nosso corpo, ele é o templo de Deus, e a religião está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Então é as tuas atitudes que mostram se você está servindo a Deus. Então muitas das vezes nós não servimos a Deus do modo correto devido à falta da leitura da Bíblia. Aí você vai lendo, você vai entendendo. Era como o meu caso, eu era muito incrédulo. Os evangélicos pregavam a palavra de Deus para mim e eu ficava zangado, eu não queria saber de evangélico. E eu era muito incrédulo. E eu passei a ler a Bíblia para saber se aquilo que os evangélicos estavam falando era verdade. E realmente descobri, lendo a Bíblia, que existe uma eternidade depois da morte. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi lendo a Bíblia que eu entendi que eu posso ser uma pessoa melhor. Foi lendo a Bíblia que eu aprendi a ser mais humilde, a perdoar quem me ofendeu. Foi lendo a Bíblia que eu descobri que existe o Espírito Santo. Foi lendo a Bíblia que eu descobri que existe o Pai do céu, que o nome dele se chama Jeová. Foi lendo a Bíblia que eu descobri que tem o Filho de Deus chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Então, se ler a Bíblia não fizer bem, mal é que não faz. De uma coisa tenha certeza: se você ler a Bíblia, se as coisas não melhorar para você, que piorar com certeza não vai piorar. Então leia a Bíblia todo dia, leia um capítulo, principalmente o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento, começando de Mateus até o livro de Apocalipse. E algumas dúvidas que você tiver, você pergunta aos irmãos da igreja. E outra coisa, até no YouTube tem a Bíblia em áudio. Você pode ficar nos afazeres domésticos, fazendo almoço e ouvindo o Novo Testamento em áudio, na voz de Cid Moreira. Muito bom. Você fica ouvindo, porque às vezes a pessoa dói a vista para ler, então dá para ouvir a palavra de Deus em áudio. Tem também desenhos bíblicos, desenhos do Novo Testamento no YouTube. Então existe hoje várias formas de você conhecer Jesus e conhecer a palavra de Deus. Entenda uma coisa: todos nós um dia teremos que sair deste mundo. E por isso que precisamos conhecer sobre Jesus e sobre a palavra de Deus, para sabermos o porquê que Jesus veio a essa terra. Então esse recado é para católico e para evangélico. Todos nós podemos ler a Bíblia e todos nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Entenda uma coisa: você quer ter uma vida boa, você quer melhorar o teu comportamento? Leia a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é religião. A Bíblia é a palavra de Deus. A mesma Bíblia que está lá na igreja católica e a mesma Bíblia que está lá na igreja evangélica. Você pega uma Bíblia e começa a ler e você vai ver como é gostoso conhecer as coisas de Deus. Faça isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E coloque no coração: o reino de Deus está dentro de você. Aonde se chama pelo nome de Deus, ele está presente. Ali, eu sei que a pessoa tem que procurar uma igreja evangélica para ouvir a palavra de Deus. Isso é ótimo, muito bom, porque lá você vê todo mundo ouvindo a palavra de Deus. Isso é muito bom, o pastor está lá ensinando. Mas bom mesmo também é você pegar a Bíblia e ler em casa. Quanto mais você lê, mais conhecimento você vai ter. E melhor para você, né? Porque a salvação ela é individual, né? Quando a gente morre, os nossos parentes vão até o cemitério, de lá eles voltam para trás e nós vamos sozinhos prestar conta com Deus. Então a salvação ela é individual. Enquanto estamos vivos, eu posso ajudar você, eu posso te aconselhar, você pode me ajudar, mas depois da morte, aí é cada um por si. Então leia a Bíblia, ouça no YouTube
a Bíblia Sagrada em áudio, você ouvindo a palavra de Deus, de preferência o Novo Testamento, começando de Mateus para frente. E você vai ver como é maravilhoso conhecer Deus lendo a Bíblia Sagrada e ouvindo a Bíblia Sagrada em áudio no YouTube. Deus abençoe a todos que ouvirem esse vídeo. Leia a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus.